Então, na hora que você olha para o ser humano, identifica nele, cria mecanismos, cria facilitadores para que ele possa se sentir à vontade de ser aquilo de melhor que ele pode ser, você estimula isso nele. Missão, visão, valores, tudo muito bonito ali pregado na empresa, nos pôsteres muito bonitos, né? Falar isso no em todas as palestras. E na prática ser absolutamente diferente de tudo aquilo. Bom, o nosso convidado de hoje é o Sérgio Raggi. Sérgio, bem-vindo. Muito obrigado. É uma honra ter você aqui conosco. O Sérgio, ele é engenheiro mecânico, terapeuta holístico, músico profissional, pianista e baterista do Conservatório Brasileiro de Música e autor de livros Arqueiros de Excelência, da Qualimark Editora, Excelência na Visão do Arqueiro, um desafio chamado Saúde e um currículo que daria aqui 2 podcasts só para poder falar todo o teu currículo. Sérgio, muito bem-vindo. Passo para o Léo para continuar as apresentações aqui para aqueles que estão nos assistindo. Bom dia, amigos. Mais uma vez, mais um RH Debate no ar. O RH Debate Podcast, que vocês já conhecem bem sua forma de ser. Eu falo muito quando a gente traz alguém que eu chamo da velha guarda, né, que a gente tem mais um dinossauro. Hoje a gente não tem um dinossauro. Sérgio Raggi é uma lenda. É uma lenda no treinamento no Brasil. Desenvolveu os maiores programas de treinamento e desenvolvimento humano que esse país já viu, principalmente para as empresas de grande porte, como empresas como a Mil, como Unimed, como Shell. Uma pessoa que tem um conhecimento assim impressionante, principalmente dos treinamentos vivenciais. Sérgio, que bom ter você aqui. A nossa tentativa deu certo, tiramos você lá de Teresópolis para vir aqui estar com a gente. Que bom. Muito Se apresenta um pouco para o nosso público que não te conhece ainda. Bom, eu sou o Sérgio Raggi, né? Como disse o Léo, eu tenho várias nuances em termos da minha formação, minha base da formação é engenharia, mas uma característica a música também, passei por lá. Mas há uma questão que sempre foi muito presente no meu desenvolvimento como pessoa e profissional, foi uma paixão, um vínculo muito grande sempre com as pessoas. Então eu sempre fui um parceiro estratégico muito presente com o RH. Então eu digo que eu sempre fui um RH de campo, fazendo um trabalho em parceria com a turma que nos dava o suporte. Isso foi muito gratificante, isso me permitiu inclusive ter sucessos na parte técnica, né? No caso da engenharia, por conta de ter essa visão humana e muito ajudada por muitos profissionais altamente qualificados que me souberam muito bem me orientar nessa direção, e eu gostei e procurei me dedicar muito mais nessa questão. Maravilha. Sérgio, o tema do nosso podcast é Podemos Muito Mais. Perfeito. Explica para nós o que é Podemos Muito Mais. Podemos Muito Mais é exatamente o que está sendo dito nessa frase, né? A percepção ao longo desses anos todos, tanto como um profissional de empresas, né, por onde eu passei, Shell, Portobras e algumas outras empresas de cunho familiar, antes de vir a ser consultor, fui também do Centro Aeróbico do Brasil, vem me dando a confirmação de que o potencial humano vem sendo extremamente subutilizado. E eu começo por mim, meu próprio potencial. Em alguns momentos eu entendia que eu tinha a possibilidade de fazer algo muito melhor do que eu vinha fazendo, em todos os segmentos por onde eu passei. E comecei a procurar entender aonde estariam os pontos que eu precisaria desenvolver para me tornar aquela pessoa que eu acreditava que pudesse ser, né? Identifiquei que muitas coisas dependiam de questões técnicas, né? De uma preparação de competências técnicas, mas, sobretudo, o ponto crucial
que eu vejo e que acho que seja o grande salto quântico que a humanidade precisa dar é na questão do desenvolvimento humano, das qualidades e até mesmo dos talentos humanos que ainda estão extremamente mal trabalhados, tanto a nível pessoal, principalmente quanto a nível organizacional. Né? Você tem uma experiência multifacetada. Né? Como a sua formação em engenharia mecânica e a sua experiência como terapeuta holístico se complementam em sua abordagem no desenvolvimento de pessoas dentro das empresas? Exatamente por essa questão que eu comentei, que a gente precisa desenvolver potenciais que ainda estão muito pouco utilizados e que, uma vez que você consiga mexer nisso, novas possibilidades vão se abrindo. Eu, enquanto engenheiro, por exemplo, né, eu identifiquei, eu sempre tive equipes muito boas, tive essa facilidade e vamos dizer assim, esse presente da vida, de me trazer pessoas com uma qualificação não só técnica, mas humanas, com quem aprendi muito. Aprendi muito com o pessoal vamos dizer assim, de chão de fábrica. Aprendi muito com mestres, com encarregados de oficina, porque eu sempre procurei ir além de só olhar o lado técnico das pessoas, né? A qualificação técnica. Eu tinha uma busca muito grande por entender quem são essas pessoas, né? O que eles têm a mais que eles não trazem para dentro da organização. E comecei a me dedicar muito a entendimento do ser humano como um todo, né? Numa visão mais abrangente, exatamente porque foi o caminho que eu encontrei de ter um desempenho normalmente maior do que aquele que eles vinham tendo. Então, na hora que você olha para o ser humano, identifica nele, cria mecanismos, cria facilitadores para que ele possa se sentir à vontade de ser aquilo de melhor que ele pode ser, você estimula isso nele, né? Então, por exemplo, os florais. Os florais é uma metodologia, é uma ciência, né? Inclusive validada pela Organização Mundial de Saúde, não é de hoje, né? E que você consegue trabalhar com uma simples, vamos dizer assim, orientação de algumas essências florais, questões da psique daquelas pessoas que estão ali do teu lado, e teu sucesso depende do deles, que estão às vezes num sofrimento psicológico, numa condição emocional que está dificultando o melhor desempenho dele enquanto um técnico, vamos assim dizer. Na hora que você trabalha com isso, gera para ele uma condição, vamos dizer assim, mais favorável enquanto pessoa, enquanto ser humano, você alivia aquele sofrimento, você tira dele aquele peso de determinados traumas, muitas vezes, né? Você tira dele aquela questão, muitas vezes, de uma dificuldade de se ver como alguém de valor. Isso tudo o floral trabalha, essas questões emocionais, essas degenerações emocionais que as pessoas têm e que, na realidade, no fundo, são virtudes, mas que estão degeneradas e ela, vamos dizer assim, se manifesta de uma forma inversa. Então, dentro da visão do floral, a coragem e o medo é o mesmo padrão vibracional. Interessante. Sendo que se você tivesse um quadrante, a onda da virtude está nesse primeiro quadrante. Na hora que ela degenera, ela vai para o quarto quadrante. Então, é como se você estivesse trabalhando o mesmo processo. E o princípio do floral, por exemplo, é estimular em você o que você já tem de virtude. Vai colocar energeticamente você no seu melhor estado. Na hora que você tem um profissional, vamos dizer assim, tirando dele ou aliviando dele as tensões psicológicas, tudo aquilo que gera estresse, tudo aquilo que gera muitas vezes a tensão física, corporal, né? Alivia isso, porque ele consegue vibrar dentro do seu melhor campo vibracional, enquanto complexo que é o ser humano, né? Não é só corpo físico, existe energia, né? Na hora que você facilita isso, você tem uma outra pessoa, você não precisa nem trocar o funcionário. Aquele funcionário passa a ter um desempenho muito maior. Eu tive inúmeras experiências dessa natureza, estou citando só o floral, mas existem outros caminhos também. Tá. Sérgio, a gente trazendo isso um pouco para dentro da organização, né? Por que nas questões de relacionamento humano e na saúde organizacional a gente continua tão mal no Brasil hoje em dia? Vamos lá.
Talvez eu use uma palavra que pode soar um pouco forte, mas eu acho que o grande ponto que é preciso ser visto com a máxima urgência, porque já se passou do tempo de resolver essas questões, se não resolver, cuidar com uma atenção mais vigorosa, é o que eu chamo de hipocrisia patológica organizacional. Fantástico. Enquanto as organizações, e estou falando, as organizações, a vida das organizações depende das pessoas que lá estão. Certo. E especialmente das suas lideranças. Varrerem para baixo do tapete as suas deformações, as suas degenerações humanas, fingir e até em alguns momentos considerar que aquilo tem uma utilidade dentro da organização, gerando conflitos, gerando uma série de dificuldades nas relações, gerando um ambiente absolutamente desfavorável ao melhor desempenho das pessoas. Enquanto essa hipocrisia não for olhada com coragem, eu acho que as coisas vão continuar engatinhando ou rateando de uma maneira muito expressiva. Eu costumo dizer o seguinte: a gente precisa se dispor a olhar essas verdades de uma maneira corajosa, e não adianta me dizer que mas nós estamos tendo ótimos resultados da maneira como nós funcionamos, Eu já ouvi muito isso de muitos líderes. Mas é assim que eu consigo fazer o pessoal trabalhar do jeito que precisa ser, do jeito que eu quero que seja trabalhado. Cansei de ver isso. Eu costumo dizer o seguinte: você só sabe o resultado que tem em função do que você faz. Você sequer desconfia que tipo de resultado você teria se fizesse diferente. Mas precisa ter coragem. Exatamente. De olhar de frente. Olhar de frente essa hipocrisia. Não adianta você ter missão, a gente estava falando isso aqui ainda há pouco, Missão, visão, valores, tudo muito bonito ali pregado na empresa, nos pôsteres muito bonitos, falar isso em todas as palestras. E na prática ser absolutamente diferente de tudo aquilo. Muitas vezes, quando não expresso, mas de uma forma subjetiva. Então, isso é o ponto, eu acho. Voltando à sua experiência multifacetada e dentro desse tema que nós estamos falando agora, como as terapias holísticas e a Ayurveda podem ser aplicadas em ambiente corporativo para promover o bem-estar dos colaboradores? Ela pode ser aplicada iniciando no primeiro momento, numa parceria acolhida, de coração aberto, das áreas médicas, das organizações, pessoal de medicina. Porque na hora que você cria essa, vamos dizer assim, essa adesão, mesmo que seja um fato muito estranho, porque muitas vezes os médicos têm uma formação tradicional, basicamente só alopática, medicina tradicional. Se ele não... É difícil hoje, porque nós estávamos conversando antes do problema da medicina ocidental com as disciplinas orientais, que os médicos não estão muito ligados na medicina oriental, Formação. Já estiveram menos. Eu acho que hoje tem muito médico, eu conheço muitos médicos e algumas empresas também, que já se abriram um pouquinho mais o coração para poder olhar esse novo universo, porque é um universo esplêndido. E ele não anula a validade da medicina tradicional, da medicina dita alopática. Pelo contrário, tem o seu momento de importância, tem a sua necessidade absoluta, mas aonde essa medicina não atinge determinados campos, especialmente no quesito prevenção, a gente estava falando, Sim, exato. Prevenir, para que previna que você, por exemplo, não sofra tanto as ações agressivas de um burnout, que nada mais é do que o estresse provocado dentro da organização pelas relações. Deram um nome mais bacana aí para o estresse, para tentar ver se o pessoal se entusiasmava a cuidar mais disso. O burnout é o estresse, é uma estafa, é o esgotamento, é a queima total de energias em função de uma dificuldade nas relações dentro da organização. Falo organização, pode ser inclusive dentro da própria família, mas especialmente nas empresas. E os índices de burnout não é de hoje que eu falo disso, Léo?
Nas minhas primeiras palestras lá, estamos falando o quê? 2007? 2007. 2007, 2008. Né? Então, 2007, 2008, não sei se você vai lembrar, eu já falava do burnout, dos índices de burnout crescentes, né? Então, se você tem... adendo, só para vocês saberem, o Sérgio foi um dos primeiros e mais assíduos palestrantes do Fórum RH Debate, Foi uma que nasceu em 16 de julho de 2007 e hoje nós temos a versão RH Debate Podcast. E a gente continua vivo. Vamos em frente. Aliás, eu agradeço muito a tua coragem de me chamar, porque naquela época eu já falava coisas que não iam muito na mesma Mas o RH caixa, Debate sempre teve né? Sempre esse perfil, né? Esse perfil, né? O RH Debate gostava de trazer as inovações, de trazer os desafios, né? As provocações. Inovações que são inovações até hoje, né? Até hoje, é verdade. Até hoje, é verdade. Por isso que eu digo, temos que olhar de frente a questão da hipocrisia patológica nas organizações. Isso de coração aberto. Né? Coração aberto, estou falando, não estou pretendendo estar agredindo a ninguém, né? O termo pode ser forte, mas a gente tem que olhar esse termo com uma certa tranquilidade no coração, porque é o ponto principal. Dentro dessas hipocrisias, você estava comentando o assunto da cultura, né? Da missão, visão, valor e relevância. Então, sim, encaixando nisso, qual é o nosso dever de casa para tentar encarar essa hipocrisia? Eu acho que o ponto principal, primeiro ponto, né, que eu chamo do principal, é ter vontade de olhar de frente. Quando eu estou falando ter vontade, é do alto escalão da empresa, abrangendo toda a empresa. Né? Criar mecanismos para que todos olhem essas condições, cada um no seu nível, cada um nas suas autorreflexões, que eu estou falando de hipocrisias pessoais e organizacionais, que ela se propaga, né? E trabalhar de uma forma com seriedade, né? É lógico que isso não é uma coisa que vai se resolver da noite para o dia, isso é um processo, né? Por isso eu desenvolvi aí um método que eu chamei de processo de sustentabilidade humana nas organizações. É você botar algo que a gente vai falar nessa estrada. Mais dele e mais profundamente adiante. Botar o pé nessa estrada, né? Uhum. Para que você possa ter mais coerência, não estou querendo nem o ideal, coerência 100% não, mas olhar com carinho e ter mais coerência com aquilo que a empresa se diz ser ou se diz incentivar, mas que na prática muitas vezes rema na direção contrária, validando posturas que podem ser convenientes num dado momento de um líder, porque você quer resolver um problema, então você joga o trabalho feio para aquele cara fazer, ele já tem um perfil, né, mais ou menos alinhado com aquilo ali, então eu já vi muito isso. Aliás, isso é uma coisa muito comum. Você pega aquele profissional, né, esse cara vai ser bom para resolver esse problema, dá corda para ele, entendeu? Deixa ele seguir, deixa ele sentar, lenha no pessoal lá embaixo, e a gente vai pregando aqui que o nosso maior ativo da empresa são as pessoas. A gente vai pregando isso, mas deixa o cara sentar a lenha lá embaixo que está indo bem. Entendeu? É o capataz. É o capataz, exatamente. Né? Eu tive situações, por exemplo, em consultoria, que eu fui chamado para poder conduzir um processo sucessório. E lá tinha o pai, o filho e um sobrinho. Logo que eu entrei na empresa, eles me mostraram, olha, aqui são os nossos valores, a nossa missão, tal, me mostraram isso na sala, tinha um quadro na sala deles todos. E aí pediram para eu começar fazendo uma reunião com o pai, que era o presidente do grupo, e depois eu teria reuniões com os demais, que era o filho para poder fazer uma breve entrevista com eles para entender do que se tratava exatamente aquela empresa, o que eles pensavam, como é que eles estavam vendo as dificuldades deles e tudo mais. Essa foi uma das empresas que eu declinei. Por que eu declinei? Na minha primeira entrevista com o presidente, ele me pediu que eu tivesse uma postura dissimulada, de saber o que o filho e o que o sobrinho queriam, quais eram as ideias dele, mas que eu não debatesse exatamente com ele, mas que eu levasse para ele tudo aquilo que eu pudesse identificar. Cara, legal. Hein? Fui conversar com o filho e pediu a mesma coisa com relação ao pai e ao primo. Fui conversar com o primo e ele me pediu em relação ao tio e ao filho. Eu falei, sem chance. Não vai dar certo. Como é que você consegue trabalhar
num ambiente que parte desse processo, né? Tentei até conversar com eles, falei, olha, o meu método de trabalho não é nesse formato, né? Eu trabalho de uma maneira muito transparente, o meu caminho é outro, é transformar isso aqui numa relação de respeito, de admiração, de amizade, entender quais são as valências das pessoas, né? Talvez vocês não conheçam todas as valências, isso é uma outra coisa que o PSH procura fazer, conhecer você além daquilo que você faz ali na organização. Isso gera uma certa intimidade, no sentido mais nobre da palavra, né? Que vai te facilitar muitas coisas. A prática me mostrou isso em alguns momentos que eu pude atuar dessa forma. Não só na minha atividade como líder, né? Mas também como consultor em algumas organizações. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta ou se eu peguei um desvio aí. Vamos lá. Não, em parte sim. Em parte você respondeu. Quer dizer, O que ficou faltando para eu poder complementar? deixa eu ver. Qual foi o ponto? Léo, a mesma coisa. Como é que você integra essas atividades holísticas para poder trazer um ambiente mais palatável, mais... Sim. O primeiro passo num processo desse, você tem que fazer uma anamnese da organização, né? A organização é como... É orgânica, é um corpo. É um paciente. Né? É um corpo. Né? As pessoas são as células Sim. desse corpo. As equipes são os tecidos específicos desse corpo. Cada área é um órgão desse corpo. Você vê muita dificuldade. Precisa haver uma comunicação. O nosso organismo, ele se comunica o tempo inteiro. Sim. Né? Você precisa facilitar, você precisa ter meios de trânsito dessa comunicação saudável para que cada um faça a sua parte, mas ao mesmo tempo compreenda do outro, identifique as necessidades do outro, daí o cliente interno, né? Identificar as necessidades do cliente interno. Só que as pessoas, na hora da prática, elas vão criando barreiras aqui, barreiras ali, barreiras acolá. Uma das empresas, por exemplo, dessas que eu comentei, que eu fui fazer uma avaliação, né, sobre missão, visão e valores da organização, eles tinham uma incoerência absoluta na hora que eu pedi para definir os critérios de validação desses valores. O valor não diz muita coisa. O valor é esse, tá? Mas como é que você considera que esse valor está sendo praticado? Qual é a tua visão do que seja esse valor para esta organização? Né? Todas as organizações, de certa forma, tanto as positivas quanto as negativas, as perniciosas da sociedade, pregam isso. Né? Certo. Lealdade para um determinado grupo não funciona da mesma maneira que lealdade para outro grupo. Então, qual é o critério? Entre as pessoas mesmo, né? Lealdade então, para cada um é uma coisa. Né? Exatamente. Você tem que criar um alinhamento de entendimentos. Exato. Podemos nem concordar, mas quando eu pensar em falar de lealdade com o Léo, eu vou entender como é que ele pensa lealdade e vice-versa. Para o Sérgio, lealdade funciona assim, né? Tá certo? Perfeito. É que isso vale até nas relações, né, conjugais, por exemplo. Com certeza. As relações marido e mulher. Como é que você demonstra valor e amor para sua esposa? Quais são os critérios que você tem e os que ela tem? A PNL... Acho que o principal é obedecendo tudo que ela fala. A PNL nos dá dicas extraordinárias, né? Sobre isso. Né? A PNL é uma técnica. E tem técnica para tudo isso. Exato, você tem ciência, você tem técnica, você tem ferramentas para trabalhar. Eu costumo dizer, eu brinco muito com isso. Uma esposa, por exemplo, que é auditiva e um marido que é visual... Visual é aquele cara que se comunica predominantemente, né, pelas formas, por aquilo que vê, então ele expressa, né, as coisas de maneira visual. Como um chefe, ele gosta de gráficos, o outro não, gosta de ser auditivo. Um exemplo, ele quer ouvir você falar daquilo, explica falando, é o auditivo. Então a mulher que é auditiva, predominantemente, porque nós somos os três, né, sinestésico, auditivo e visual. Mas a mulher que é auditiva predominantemente, o marido é visual, ele vai expressar o amor dele levando flores para ela. Ela pega aquelas flores, bota num vaso e beleza. Lindas as flores, ponto, parou aí. Acabou. Um belo dia, numa hora de desencontro lá entre casais, ela vai dizer, você não me ama mais.
Ele vai dizer, como eu não te amo mais? Te trago flores toda semana, você nem olha para as flores, enfia num vaso e fica por isso mesmo. Ela vai dizer assim, tá, ok, mas você nunca disse que me ama. Uhum. Ela é auditiva, quer ouvir, e ele é visual, acha que está expressando amor levando flores. Isso é um exemplo. Se você for para dentro de empresa, então, trabalhar esses contextos, na hora que você leva isso para as pessoas, não é fazer um cursinho de PNL, é você persistentemente, porque isso para entrar, vamos dizer assim, no subliminar, no subconsciente das pessoas, porque você só automatiza as coisas que vão para o teu subconsciente. Comportamentos. Na hora que você trabalha isso, com essa visão, vamos tentar entender da minha equipe quem é mais visual, quem é mais auditivo, como é que eu vou lidar com essas pessoas, considerando esses fatores. E como é que a gente consegue ter esse insight, saber, você é visual, auditivo? Você tem um questionáriozinho que você aplica e você vai identificando, né? E você tem outros métodos, como tem no Ayurveda, para você identificar qual é o tipo de resposta corporal que você tem. Aí você está perguntando como é que coloca essas questões das medicinas tradicionais junto com as medicinas orientais e por aí vai. Aí nós estamos falando de Ayurveda, estamos falando da medicina chinesa, né, de acupuntura, homeopatia e tudo mais. É preciso haver uma conversa, porque sem a adesão daquele corpo que é a organização, quando eu falo corpo, são as pessoas na sua maioria, e não só as lideranças ou o pessoal de baixo, nem os intermediários, é o corpo como um todo. Tem que ser visto estrategicamente, como uma visão estratégica de crescimento organizacional. Senão, não funciona. Não adianta implantar uma açãozinha aqui, outra ali. Então, tem que trazer a área médica. Primeiro, vamos dizer assim, livrá-los do temor de ter que lidar com alguma coisa que não é tão comum para ele, que pode, inclusive, expor como se ele tivesse a obrigação de conhecer aquilo por ser médico. Então já existe uma barreira aí. Tem médico que diz, eu acho isso muito bacana, mas eu prefiro não implantar aqui. Então, na hora que você consegue trazer essas pessoas, consegue fazer, é preciso um trabalho, de certa forma, com uma visão psicológica boa de tirar o temor. Uma das outras questões muito importantes nas organizações, além da hipocrisia, é o medo. Ou melhor, no plural, os medos né? Do ser humano. Mas nas organizações, isso se mostra de uma maneira muito enfática. Sérgio, numa empresa grande, você trabalha em empresa grande, eu trabalhei em empresas grandes, você vê muito, e eu vi isso ao longo do tempo que eu trabalhei com uma grande seguradora, os que estão lá em cima, os vice-presidentes, os diretores, estão muito preocupados em manter o seu feudo. Então, esses feudos, eles não se falam muito bem como deveriam se falar. Sim. Tá? Tem os egos, obviamente, tem os interesses pessoais. Se eu puder te derrubar, eu te derrubo, porque eu apareço mais para o conselho diretor da empresa. Como é que a gente resolveria isso numa grande organização? Primeiro, a gente tem que ter a vontade. Sem essa vontade, não vai ter doutor que dê jeito. Né? Sim. Então, é preciso haver uma conversa séria, com vontade. É como eu procuro trabalhar. Né? Quando eu vou para dentro de uma empresa fazer uma consultoria, eu sento com os dirigentes e digo, olha, a proposta ela tem esse cerne, vamos dizer assim, esse eixo essencial. Vocês topam caminhar nessa direção? Podemos avançar considerando que isso é predominantemente importante? Vamos olhar para estas questões que eu chamo da hipocrisia patológica nas organizações e juntos criar desta organização um ambiente que seja altamente atrativo, satisfatório, agradável, positivo, onde as pessoas se sintam livres para desempenhar, livres entre aspas, naturalmente, né? Mas para poder desempenhar e crescer como ser humano, crescer como organização, fazer parte desse sucesso, né? Buscando alternativas de sair da caixa, né? Vou voltar a ler o livrinho lá, o Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Porque quando você percebe que precisa mudar, normalmente o tempo já passou. Muitas empresas, quando percebem que precisam mudar, já estão na rota da falência, né? Então,
é ter essa percepção inicial. Depois você precisa criar um mecanismo em que você faça disso um projeto ou um processo institucional. Não adianta ser lá o gerente ou o diretor do departamento X que resolveu, como ele tinha uma verbinha lá para treinamento, faz uma meia dúzia, faz uma palestra e alguns workshops e pensa que resolveu o problema. Não é assim. Você não trata um corpo assim. Tem que ter uma visão holística, global. Por isso a medicina geral, holística, ela precisa entrar nas organizações, do ponto de vista da saúde, exatamente para dar uma performance maior à saúde das pessoas. Porque senão essas pessoas vão buscar em outros lugares. Então, a organização que atentar para essa possibilidade de tornar aquele lugar, que é onde você passa a maior parte da sua vida, né? É dentro da organização onde você trabalha, ou das organizações. Você vai passar por várias. E as empresas que conseguirem entender que quanto mais a pessoa sentir prazer em estar ali, né? Satisfação, se sentir bem, sentir que pode desenvolver seu potencial, sentir que pode desenvolver inclusive a sua saúde, pela satisfação que tem de fazer o que faz, pelo suporte que a empresa dá para que ele possa crescer em outras direções, para que ele possa se entender melhor como ser humano e como profissional, que ele descubra talentos que nem ele sabia que tem, e acontece isso. Né? Sim. Você cria um ambiente, se você tem o ambiente. É como se fosse um eletrólito. Você não pode ter comunicação elétrica se não tem o eletrólito. Você tem bloqueios para essas correntes se fazerem. Você não pode ter as sinapses organizacionais funcionando se você cria barreiras. Se você não cria um ambiente que seja, vamos dizer assim, atrativo, tanto para aquelas pessoas que estão lá dentro, quanto para os talentos que estão lá fora, porque isso migra, né? Sim. As pessoas falam, cara, lá os caras conseguem fazer isso, nossa, que maravilha. Quem dera eu pudesse ter isso na minha empresa. Quem dera eu tivesse essa facilidade de me comunicar com o meu líder, né? Uma questão que eu comento muito, às vezes, quando eu vou trabalhar com liderança, eu digo 50% do líder de sucesso é não atrapalhar o seu time. Se você conseguir não atrapalhar o seu time, já 50% está ganho. O resto vamos desenvolver junto. Né? Que é a gestão com pessoas, não é de pessoas. Aliás, já tem livros sobre isso aí à vontade. É a gestão com as pessoas. Né? E interagindo e buscando o melhor que cada um tem. Então, isso é um grande projeto, que tem que ser um projeto estratégico, institucional, que faça com que haja um envolvimento, né? Ou uma dedicação. Né? Que, aliás, envolvimento, eu gosto muito que o pessoal tem aquela fábulazinha do ovo e da galinha, né? Do ovo, da galinha e do porco no ovos com bacon. Né? Isso aí é perfeito. É perfeito. Mais ou menos perfeito. Eu vou dar uma paulada nesse negócio agora, que eu já dei uma vez numa. Vamos lá, posso dar? Pode dar. Vamos lá. Então, isso daí era o máximo, né? Não, eu quero uma empresa que seja formado do porco. Porque o porco dá o seu sangue, dá a sua pele, dá a sua casca para poder fazer o ovos com bacon. A galinha só está envolvida. Galinha só dá o ovo, mas ela não deu a sua pele. Né? E eu pergunto o seguinte, vamos lá, vamos jogar a hipocrisia fora. Quem está disposto a dar a sua pele para a empresa? Me diz aí. Em sã consciência. Ser despelado, ficar em carne viva, para botar lá no ovos com bacon do patrão. Cadê? Me diga. É verdade, não tá. Ninguém está disposto a isso. Agora, um outro detalhe. A galinha, se você não mata, ela continua botando ovos. Sim, ovos o resto da sua vida. Né? Você estimula essa galinha, ela vai botar cada vez ovos mais bonitos. Né? Então, as pessoas estão matando a galinha dos ovos de ouro. Isso era o que a gente estava falando nessa política aí de empresas americanas, por exemplo. Sim. Esfola o cara até onde não pode, porque usa como peça. Deu defeito, troca, bota outro. Né? Só que isso vai ter que mudar. Não vai ter jeito. Né? Que nem a dita inteligência artificial vai resolver. As pessoas vão ter, pelo contrário, quanto mais inteligência artificial, né? O complementar, de conhecimento complementar, ou arquivos complementares, que eu preciso chamar assim. Né? E quem programa é um ser humano. Sim, claro. Né? Inteligência artificial nada mais do que um quanto grande mais ela entrar, e é um espetáculo,
É um espetáculo, não tem? O mundo vai ser dividido entre antes e depois. A gente já vem caminhando para isso há muito tempo, não é de agora. Você está dando o exemplo da logística, né? Faz tudo automatizado, e aí como é que fica o cara que fazia aquilo? Vamos ter que encontrar soluções para isso, e mais ricas, porque o ser humano vai tendo mais tempo de fazer coisas mais importantes do que apenas um trabalho repetitivo. Exatamente. Sim. Estou falando de trabalho repetitivo não só na parte física, na parte intelectual. Você não precisa ficar guardando tudo na sua cabeça o tempo todo. Usa a sua energia vital, inteligente, por exemplo, para pensar num projeto desse que transforme as empresas num ambiente altamente atrativo, que vai trazer gente do mundo inteiro. Não, eu quero trabalhar nessa empresa. Porque essa empresa me entende como gente, como ser humano, de fato. Não precisa escrever nada. Não precisa botar nem missão, nem visão, nem valores. Não precisa botar regra nenhuma. Porque as coisas vão acontecendo, porque as pessoas querem que aquilo aconteça da melhor maneira para todos. Perfeito. Sérgio? Falei muito, né? Não, veja bem. Mas é isso que nós queremos de você. Indo por esse lado, você criou treinamentos fantásticos e métodos fantásticos ao longo da tua vida. Existe um que uma vez, quando eu estava escrevendo Motivação no Trabalho, conversando com o Dr. Edson, ele falou para mim qual era o programa que ele mais gostava da Mil, qual era a menina dos olhos dele. Muita gente que está nos ouvindo, que está nos vendo, nunca ouviu falar nisso. Sim. Então vamos tentar dar uma luz para eles. O que era o Jovem VIP? Bem, amigos, nós estamos aqui patrocinados pela Interlife. Mas eu tenho uma dúvida, Paulo. O que é a Interlife? A Interlife é um cartão benefício que ela atende uma área que as operadoras e seguradoras de plano de saúde não atendem. Ela atende a área ambulatorial. Somente consultas e exames. E é praticamente um plano de saúde. De uma forma parecida, né? Exatamente. É um plano de saúde, na realidade, só que é ambulatorial. Mas não é caro, não? Não. Tem um preço, até por ser ambulatorial, tem um preço muito convidativo. Inclusive, se vocês quiserem, entrem aqui no QR Code que está aqui aparecendo na nossa tela e vejam os valores. Se a sua empresa não tem caixa para bancar um plano de saúde para os seus funcionários, a Interlife é a solução. Porque vai tirar as pessoas das clínicas da família, do INSS, na parte ambulatorial, que fique bem claro isso, tá? Para ter atendimento em clínicas, em boas clínicas, por um valor bastante reduzido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muitas empresas hoje que optam por dar o plano de saúde, porque tem que dar, se não perde competitividade, só para o funcionário. Então ela poderia ter o plano de saúde para o funcionário e fechar um contrato com a Interlife para os dependentes dos funcionários? Muito bem observado, Léo. Exatamente isso. Então, se a sua empresa oferece plano de saúde para os funcionários, mas há uma demanda para que os pais desses funcionários que não estão cobertos no plano de saúde tenham algum tipo de benefício, a Interlife é a solução para isso. Porque você pode dar para os dependentes do funcionário que não participam dessa cobertura o plano Interlife. Na área ambulatorial, eles vão estar plenamente atendidos. Aí, pessoal de RH, não tem mais desculpa, né? Agora, chama o pessoal da Interlife, vai conversar e é mais um benefício legal que vocês podem estar dando para os seus funcionários. Exatamente isso. Então, Interlife, é só procurar aqui no QR Code e vocês vão ver que realmente é muito bom. E atende em 11 estados. O Jovem VIP, o nome, as notas, né? As letras, as notas, eu estou pensando na música. A música. As letras podem ser notas também. O Jovem VIP é V de visão, inspiração e pensamento positivo. Era essa a ideia. E o projeto, ele vislumbrava desenvolver nos jovens filhos de funcionários, filhos de médicos colaboradores, filhos de médicos que eram parceiros de alta qualificação, consultores, que não tinham seus consultórios, como é que se diz? Cadastrados nos planos, mas tinham uma interatividade muito intensa com a Mil, principalmente na parte do conhecimento, e os filhos dos corretores dos planos a Mil de mercado. Né? Esse projeto, que foi idealizado lá pelo Edson, né? Pela equipe dele, principalmente,
Ricardo Escórcio, a turma que era da área comercial e da área de marketing e da área de RH. Né? A Cláudia Daniene, que foi... Estou falando das pessoas com quem eu mais interagi durante os anos todos que eu participei desse projeto lá com eles. Eles tinham a ideia de fazer com que os filhos dessas pessoas tivessem a oportunidade que ele, Edson, um dia teria tido, vamos dizer assim, não teve, né? Mas gostaria de ter tido para poder facilitar os caminhos na sua jornada, principalmente no seu planejamento pessoal de vida. Então, o projeto Jovem VIP, ele tinha abordagens que eram dinâmicas que a gente fazia, né? Com esportes, o arco e flecha, com o meu método Archery, que é uma das metodologias que eu desenvolvi para trabalhar com desenvolvimento e treinamento de pessoas nas organizações. Então, era uma das ferramentas que eu vou querer que você fale dele também hoje. Era, que até o livrinho, né? Usávamos também outros tipos de esporte, nós fazíamos tipo uma competição, né? uma Olimpíada interna ali dentro de jovens, mas não o esporte pelo esporte, mas o esporte como instrumento de educação, que eu sempre vi isso desde jovem. Né? Eu sempre enxerguei o esporte como um dos instrumentos, uma das ferramentas didáticas de maior importância e de mais efetividade na formação até de valores, de planejamento estratégico, de liderança, trabalho de equipe. Então, eu sempre olhei muito para o esporte com essa visão. Né? Fui criado dentro do esporte, então eu tenho muito essa grata possibilidade que a vida me apresentou, e eu saí buscando caminhos para poder ampliar essas dimensões do uso do esporte. E aí usei o arco e flecha nesse sentido. Então nós pegávamos, por exemplo, vamos trabalhar alguns temas com esses jovens. Planejamento. Né? Então tinham dinâmicas que eles tinham que se planejar para poder obter os melhores resultados. Não só a nível pessoal, como a nível também grupal, né? Como equipe. Competição, como competir com lealdade, como competir com uma efetividade, como aproveitar o melhor que os teus oponentes têm, observar aquilo e tentar até melhorar. Como trocar figurinha. Isso é o que está faltando dentro das organizações, de coração aberto. Né? Como você como cuidar da saúde. Então, tinham módulos, né, que a gente falava um pouquinho, que eram 3 dias, se não me engano. Eram 2 dias de atividades e tinha um terceiro, de fechamentos. Então, você trabalhava temas como planejamento, né, temas como visão estratégica, temas como a relação entre pessoas humanas, né? Temas como a sua saúde, como você fazer o seu planejamento de vida, né? Como você enxergar lá na frente o que você quer da sua vida, aonde você está hoje e como você sai daqui e chega lá. Né? Eu gosto muito de usar a abordagem do cinema. Cinema, você cria o filme, idealiza, esse o filme que eu quero ver daqui a um tempo na minha vida. Muito bem. Aonde eu estou? O que eu tenho hoje? Eu estou aqui e quero chegar ali. O que eu preciso para chegar lá? Que é a produção do meu filme. Né? Aí você vai para pessoas, você vai para qualificações, você vai para cursos. Aí você vai ver se o que você está fazendo hoje está alinhado com o que você pretende, o filme que você quer ver amanhã. E correção de rota o tempo todo. Não, isso aqui, eu quero chegar aqui, mas o que eu estou fazendo não está me levando nessa direção. Corrija a rota. Como é que você corrige a rota? Então, aí entram as técnicas, né? Desenvolvimento, de planejamento pessoal e tudo mais, e organizacional. Então, esse projeto era muito rico para isso. Deixa eu fazer uma provocação a você, porque você tem também a formação música. Sim. Em música. Como a sua experiência como músico influencia nessas abordagens que você tem? A música como uma das artes maravilhosas que nós temos à disposição, mas a música, ela mexe com fibras da tua alma, né? Ela trabalha muito essa questão do teu sossego emocional, te leva para dimensões que transcendem, né, muitas vezes aquele mecanicismo do dia a dia e das organizações. Então eu procuro, por exemplo, usar a música, além vamos dizer assim, do que a música me trouxe pessoalmente
no meu desenvolvimento, né? Eu estava até comentando com o Léo que uma das questões que me ajudou muito a música, por exemplo, foi na apresentação em público. Né? Você chegar e ter que abrir o palco, por exemplo, num teatro municipal e se apresentar lá, uma quantidade enorme de pessoas, uma escola nacional. E você, muito jovem, tem que chegar e abrir, você está ali sozinho, você e o piano. Né? Então, eu procurei encontrando caminhos que eu pudesse arrefecer, né? Atenuar aquela tensão psicológica que essa situação te impõe. Criei meus mecanismos para isso, né? Eu até estava explicando, não sei, não vou me alongar muito, mas eu migrei essas questões da música, por exemplo, para dentro da empresa, para ajudar as pessoas quando ela tem que superar um público, quando ela vai falar com uma diretoria, quando ela vai fazer uma apresentação em público, né? Então, isso é um dos pontos. Um outro ponto importante que eu gosto muito, que eu trabalhei muito com empresas, é criar um painel interativo, onde as pessoas vão usar a arte, porque aí você tira a pessoa daquela caixa, do cara que é o expert naquela metodologia ou naquela tecnologia. Joga ele para um outro cenário, para um outro universo. O arco e flecha faz isso de uma maneira imbatível, entendeu? Mas a música e a pintura faz muito isso. Eu trabalhava com música, trabalhava com pintura, criando painéis, onde as pessoas se inspiravam individualmente num primeiro momento. Estou te dando um exemplo de uma dinâmica. Então, individualmente, eu colocava uma música e as pessoas se inspiravam individualmente, cada um tinha a sua quantidade de tintas lá, né? E fazia ela expressava emocionalmente ali, com a tinta, o que a música sugeria. Então, as pessoas faziam isso. Aí eu falava, ok, isso é o seu valor pessoal, é o seu talento pessoal para essa arte. Muito bem. Agora vamos fazer um trabalho em equipe. Nós vamos criar, tá vendo aquele painelzão lá? Eu quero que vocês escolham de que maneira vão combinar esses trabalhos pessoais num grande painel que vai representar o painel do grupo, do time. Aí o pessoal saía lá, não, bota essa aqui, que essa combina mais, porque essa cor fica mais bacana aqui. Você já promove uma necessidade de interação humana num ambiente que é o da arte, não é o do dia a dia deles, você já cria uma portinha aberta para eles caminharem por um outro viés. Isso vai gerando um ambiente diferente. Né? Depois que eles fazem isso, eu digo, ok, ficou bacana o trabalho de equipe. Agora vamos trabalhar a sinergia? O que é sinergia? Né? A somatória é maior do que a composição da somatória de cada trabalho individualmente junto. Perfeito. A sinergia, ela integra, ela harmoniza. Então, agora nós vamos fazer a sinergia no painel. Vocês têm ali trabalhos individuais colados um do lado do outro, bacana, já se aproximaram, agora vamos misturar essas tintas. Vamos fazer um painel que represente a sinergia do grupo. Não tem mais o painel, né, do Léo, não tem mais o painel do Sérgio, não tem mais o painel do Paulo. É o painel da sinergia, que é o que a gente quer fazer numa empresa. Essa sinergia. Vamos fazer essas sinapses terem uma interatividade bacana. Aí eles faziam aquilo tudo, muito bem. Pegava aquele grupo todo, tira foto, que é a sinergia daquela organização. Isso você pode fazer, às vezes, com vários grupos em várias coisas. Depois você cria um cartãozão postal para o final de ano. Muito legal. Cartão de Natal daquele time, daquela família, daquele corpo organizacional. Muita gente... Estou dando um exemplo, tem perfeito. Muita gente deve estar curiosa, e eu também. Eu vou fazer a pergunta em nome, certamente, de quem está agora nos ouvindo e quer entender um pouco melhor. O que motivou você a não ter uma dedicação exclusiva à arte, à música, por exemplo, e compartilhar isso com o lado corporativo, que é um lado mais, talvez não tão lúdico, não sei se está mais árido para esse tema. Exatamente. O desafio, em primeiro lugar. Desafio. Segundo, que eu percebi que as pessoas, a música, todas as artes em geral e outras valências, né? Eu posso dar um exemplo, por exemplo, de um projeto que eu fiz lá para o Senac, que foi, vamos dizer assim,
despertador de muitas coisas interessantes. Mas por que eu não segui na música, né? E usei a música para isso? Muito bem. Não usei a música por uma razão única, exclusivamente essa, que foi que eu me fui colocado contra a parede. Tá? Eu, aos 15 anos, eu fiz o meu último concerto, foi aqui no Teatro Municipal. A minha professora era uma professora que era uma empresária, além de professora. Tinha um cônsul de Portugal que estava assistindo, e nessa ocasião ele gostou muito, porque eu fiz uma improvisação de uma música que não era clássica. E a professora me disse, se você for bisado 2 vezes, uma vez na música que eu ia tocar, que era um Rachmaninoff, concerto de Rachmaninoff. Se você for bisado, você pode tocar uma música sua. Aí eu fui bisado no Rachmaninoff, fui bisado na minha. Se você bisar a sua, ela achou que não ia ter bis. Aí você toca o tema de Lara, a música era essa, um arranjo que eu fiz do tema de Lara, que era uma heresia, você tocar uma música entendeu? Num teatro municipal, com críticos de arte, e tocar uma música que não era do pacote das músicas clássicas, né? Mas eu sempre insisti muito, o marido dela gostava de mim, mandava eu insistir mesmo. E eu toquei o tema de Lara, e ela gritava lá de trás, né? Para eu voltar desesperada, porque eu não sabia qual ia ser a reação dos críticos, né? Quando terminou o recital, ela mandou me chamar lá dentro de uma sala. Eu falei, e agora eu vou... Coitado. Acabou, vai me acabar comigo. Qual não foi a surpresa? Quando eu cheguei lá, eu estava sendo cumprimentado, e ela, principalmente, pela ousadia de permitir que um aluno tocasse um arranjo que não era do repertório clássico, né? Numa audição especificamente de clássicos. E a professora da escola, a diretora da Escola Nacional de Música, cumprimentou a ela e me cumprimentou, e o representante lá do cônsul, né? O cônsul, não era nem o representante, era o cônsul que estava aqui, me convidou para fazer uma turnê na Europa, com orquestra e piano. Muito bem. No primeiro momento eu acatei a ideia, aí fui conversar com a minha professora, a dona Helena Galo. Essa professora é a professora da Cristina Ortiz, que é uma pianista famosa. A Cristina foi da minha turma, né? Ou melhor, eu fui da turma dela. Ela seguiu, é uma pianista de sucesso internacional. Você digitar aí Cristina Ortiz, você vai ver, é um talento extraordinário, Cristina. E a dona Helena me chamou lá e disse assim, Sérgio, vamos lá. Você vai precisar, chamou meus pais, eu tinha 15 anos, e disse, ele vai precisar sair da escola, porque ele vai precisar passar 1 ano morando aqui comigo. Nós vamos precisar estudar pelo menos 6 horas por dia para preparar o repertório. Caraca. E depois também treinar com orquestra, porque vai ser com orquestra o recital, a turnê, né? Então ele precisa sair da escola, não vai deixar de estudar, vai ter uma professora particular aqui que vai ensinar para ele todas as matérias, e ele presta só exame para poder não deixar atrasar a escola, mas ele vai ter que, a partir de hoje, dedicar a vida dele ao piano. É essa a condição que eu imponho. E aí eu disse, não é isso que eu quero. É porque você tinha... Gostava de esporte, eu gostava muito de esporte, jogava futebol, nadava, fui da ACM, Associação Cristã dos Moços. Eu queria namorar, eu queria ir para minhas festas, eu queria tocar rock, cara. Também, eu já tocava bateria, né? E aí eu falei, não é isso, porque isso vai me impedir de fazer tantas outras coisas que eu gostaria de fazer na minha vida. Você tem arrependimento inclusive, disso? Inclusive ter uma família. Não, às vezes dá uma saudade do palco, né? Naquelas condições. Mas, de certa forma, arrependimento não. Que eu jamais teria desenvolvido coisas como eu desenvolvi, e outros caminhos que eu tomei na minha vida, são altamente gratificantes. Inclusive ter uma família, né? É muito difícil um concertista nesse padrão ter uma família. Exato. E dar atenção, ter convivência com os filhos, né? Isso tudo fazia parte do meu pacote pessoal de interesses. E eu não ia poder ter. Então foi um pouco difícil para mim, porque o piano, eu nasci me sentindo um músico. Comecei a tocar com 6 anos, sem nunca ter estudado, comecei a estudar aos 7, né? Então, eu não me via fazendo outra coisa, mas eu queria experimentar fazer.
Durante algum tempo eu só me via como músico. Aí acabei montando uma banda de rock, tive contrato com Quitandinha durante 2 anos. Vi que aquele ambiente não era um ambiente que também batia mais legal com os meus valores, com os meus objetivos. Senti meio um peixe fora d'água naquele ambiente na época, né, musical, foi na época de Beatles, por exemplo. Tinha muita droga. Tudo bem que hoje também tem, mas naquela época era uma coisa muito graças a Deus agressiva. o RH ganhou você. E aí, mas nunca parei a música. Tanto que toco lá no A gente vai falar dele. Nunca parei a música. E resolvi fazer, por que isso vai ficar comigo? Vou levar para as empresas, porque isso é um elemento de desenvolvimento humano fantástico. Exato. A gente está quase chegando no final. Falei, eu queria... mas acho que Não, respondeu. A gente está quase chegando no final, mas eu queria que essa garotada, que esse pessoal que está ouvindo a gente, entendesse um pouco mais como esses treinamentos, essas formas de fazer o desenvolvimento humano nessa época, não tão atrás, mas atrás, foram importantes. Explica um pouquinho para eles, principalmente, o que era o método... Vou falar do método Archery. Archery, eu queria ter o simulador de Fórmula 1 e da metodologia teatral. Tá. Tenta fazer o mais do Archery e um pouquinho desses outros 2 que são fantásticos. O Archery é completo. Vamos dizer assim, está registrado como tese pedagógica. Né? Uhum. O método Archery foi uma... E vale a pena aí já levantar essa questão. Todos os meus treinamentos, melhores treinamentos que eu desenvolvi na minha vida para empresas, né, foi em caminhadas. Uhum. Eu posso chamar de uma meditação dinâmica. Qual era a minha técnica? Isso eu aprendi com o Deepak Chopra, né, através de meditação. Eu colocava na minha mente à noite quais eram as perguntas básicas para o que eu queria desenvolver, que eu não sabia onde eu ia buscar. Então, por exemplo, no caso do método Archery, quando aconteceu, que eu digo que aconteceu na minha cabeça, né, eu disse, eu quero um treinamento que utilize o esporte. Porque o esporte é uma linguagem fantástica. Mas não é qualquer esporte. Eu quero um esporte que não tenha o bom de bola, por exemplo. Quanto menos praticante tiver, melhor. Eu quero um esporte que tenha a possibilidade de colocar questões como foco, como energia, como, vamos dizer assim, a sua postura, o seu equilíbrio interior, tudo isso em questão. Estou falando na questão do desenvolvimento pessoal. Uhum. Esse esporte ele também precisa me propiciar criar jogos, games, que sejam possíveis de aplicar todos os temas, se não todos, a maior quantidade de temas possíveis, empresariais ou da vida em geral, e que eu possa jogar isso num treinamento com esse esporte. Esse esporte vai ser minha ferramenta, meu instrumento de ancoragem, usando a linguagem da PNL, de ancoragem neuroassociativa, né, das mensagens que vão ser mandadas lá e que vão ser, de certa forma, confirmadas usando o corpo também. Eu mandei essas questões. No dia seguinte, saí para caminhar. Minhas caminhadas levavam 2, 3 horas, mais ou menos. No meio da caminhada, cara, eu comecei a ver o treinamento acontecendo com um arqueiro, que era um esporte que eu nunca pratiquei, a menos de brincar de índio quando era criança. Interessante. Ou seja, eu comecei a desenvolver toda a filosofia e toda a parte pedagógica dos treinamentos, o que era possível usando arco e flecha. Eu quase fiquei maluco, porque eu não tinha nessa época o hábito de sair com gravador. Depois disso eu comecei a só sair para caminhar com gravador, que aí eu gravava os treinamentos que vinham na minha cabeça. Entendeu? Caminhando. Voltei correndo para casa e escrevi tudo. Então, eu comecei identificando o seguinte: primeiro, é uma atividade que, além de mais, é uma filosofia, que faz parte da história da humanidade. Né? 5.000 anos. Sim. Que mudou a história da humanidade de enfrentar desafios de uma maneira ainda que agressiva, porque era nas guerras, né? Correto. Não mas só que isso, trouxe mas um diferencial extraordinário. A caça. Você atingia a caça. Exato. Ajudou o homem a permanecer vivo, né, na história, porque ele tinha animais gigantes, então ele precisava de ter distância, não podia ter corpo a corpo, né? E as espadas, as lanças já não eram suficientes para isso.
Então o arco e flecha trouxe uma série de revoluções, está mais ou menos falado nesse livrinho que eu trouxe para vocês. Aqui, ó. Então, teria também que ter uma outra condição. Então é a filosofia. Eu queria pegar a filosofia do arco e flecha da humanidade e fazer a transposição para a organização. Um esporte em que eu tivesse algumas figuras, e aí usando a PNL, o que eu vou usar das imagens do arco e flecha com uma ancoragem do modelo que eu vou usar para dentro da empresa. Então, os alvos. Então tem os alvos. O que são os alvos? Os alvos é tudo aquilo que você deseja acertar na sua vida, são os resultados, que pode ser na sua vida pessoal ou na empresa. Então você já tem ali o alvo, ok? Muito bem. Você precisa de ter o que mais? O arqueiro sou eu mesmo, né? É o homem, é o arqueiro. É ele que vai comandar tudo isso. Mas para você atingir um alvo à distância, você precisa de quê? De uma ferramenta, de um instrumento, né? Que possa fazer com que essa flecha chegue lá com assertividade. Então, quem é essa figura? São os arcos. É o arco que faz com que você lance uma flecha, às vezes a mais de 1 quilômetro. Um arco composto joga uma flecha a quase 3 quilômetros, por exemplo. Não sabia disso. Não. Que é aquele que tem as roldanas, que multiplica o fator potência. Né? E com assertividade. A 1 quilômetro com assertividade. Então você tem os arcos. O que representam os arcos na nossa dinâmica, na nossa pedagogia? Né? Representa tudo aquilo que aumenta o seu potencial de assertividade. É o que você tem de conhecimento, é o que você tem de tecnologia, é o que você tem dos seus recursos, dos seus relacionamentos, tudo aquilo que você pensa e que você pode fazer em ações físicas, de fato, na sua vida. Então, estudar são arcos. O que você desenvolve com esse estudo são as suas valências. É o arco que vai fazer com que os seus objetivos sejam atingidos, muitas vezes a muita distância, mas você com o teu conhecimento chega lá. Esses são os arcos. O que são... e as ações? As ações são as flechas. A flecha é o que vai fazer com que você pense aqui e faça com que isso se transforme em resultado lá no alvo. Ela carrega, costumo dizer o seguinte, a flecha fisicamente carrega aquele momento do arqueiro. Soltar a flecha é uma arte. Que momento eu solto? Que momento eu coloco a minha ação de fato para acontecer? Entendeu? Perfeito. Então, o soltar a flecha, o momento certo, o controle da ansiedade, tudo isso é trabalhado durante o processo a nível individual e a nível time, porque eu customizo os treinamentos. Já tenho para mais de 100 tipos de exercícios diferentes desenvolvidos com arco e flecha, dependendo do que a empresa deseja trabalhar. Qualquer tema empresarial transforma em treinamento com arco e flecha. Que vai trabalhar o nível individual, o nível de equipe, planejamento estratégico, sinergia, escolha de táticas, tudo isso é feito. Acho que até hoje a gente não tem nada igual em termos de treinamento. Né? Vocês que não conhecem, se deliciem com essas informações. Sérgio, a gente está chegando no final do nosso podcast. Muito rápido, né? Não é de um instante, não? Chegando muito rápido. Tem uma coisa, para quem quiser ouvir, conhecer mais o Sérgio, principalmente o Sérgio pianista, todo domingo está tocando? Eu toco no Legiói, lá em Itaipava. Legiói, todo domingo na hora do almoço. De meio de meia às 4. E o pessoal do Legiói tem que agora, com a nossa audiência, vai ter que fazer reserva, com certeza. Que, aliás, é muito bom, viu? É muito bom? É, muito bom o restaurante. Ele fica onde, Itaipava? Fica ali na rodovia, na União Indústria. Na União Indústria mesmo? Na União Indústria. Em direção a Minas. Você toca aos domingos? Em direção a Pedro Rio, Eu toco aos domingos no almoço. Eu vou tirar um domingo só no almoço para ir lá te assistir. Em direção a Pedro Rio. Vai passar lá em casa em Araras antes. Não, tá. A comida lá é excelente. Excelente. Não, excelente. tá fechado. Eu posso dizer tranquilamente porque eu também almoço lá. Muito legal, muito legal. Foi muito bom ter você aqui. Prazer foi todo meu. Com certeza isso a gente vai ter que estar sentando novamente. Estarei à disposição. Como lá no RH Debate você foi mais de uma vez, aqui Sim. você vai ter que vir mais de uma vez. O Paulo tem uma noticiazinha de uma coisa que a gente está programando para o ano que vem. Nós vamos... antes, deixa eu te dizer uma coisa. Foi totalmente diferente do que eu imaginava a entrevista com você. Que bom.
fugiram para coisas muito superiores àquilo Saímos da que eu caixa. estava. Saímos da caixa. Muito bom, excelente, Sérgio. Você talvez não saiba, mas nós estamos programando para o ano que vem, nós vamos fazer um ano de RH Debate em janeiro. Maravilha. E nós vamos fazer um evento presencial em que nós vamos premiar os melhores. Bacana. São através dos critérios de votação. Não esqueçam, curtam, compartilhem e comentem. E se inscrevam. E se inscrevam. Pelo amor de Deus, É porque o número de graça. visualização é só lá em clicar cima em inscrito para se e não inscrever. acompanha o número de inscritos. E então você certamente estará no palco Será? entre os melhores. Quem sabe Vai ser uma tocando honra piano. para Quem mim. sabe tocando piano? Quem sabe Olha aí, tocando olha piano? aí, Sim. olha Aí aí. sim. Se eu não for por outra razão para Vai tocar o piano, eu pelo vou. amor de Deus, por favor. Perfeito. Ok? Mas foi excelente. Muito bom, mesmo. Sérgio. Foi uma Satisfação estar com satisfação vocês. imensa ter você aqui. Adorei. Que bom. Muito bom. Estudei muito você ontem, né? Eu vou conhecer o Sérgio de ponta a ponta, tanto quando nós nos encontramos, e parece que eu já conhecia você de muito tempo. Que bom. Ok? E agora você que vai dar a... Bom, nós estamos chegando ao final aqui dessa etapa, mas nós teremos agora... Você A gente, na complementa? extensão do vídeo, a gente vai entrar mais em cima do PSH. Essa O extensão- processo de sustentabilidade humana. O Sérgio vai dar uma explicação maior em cima disso, que é um projeto, assim, fantástico. Essa extensão Ok? é só para os inscritos, tá? Então se inscrevam aí, ok? Para os membros. Para os membros, perdão. Para os membros. Ok? Certo. Sérgio. Gente, eu voltei para o mercado também de consultoria. Tá? Eu estou na Interage. A Interage é uma consultoria de recursos humanos que tem várias soluções que permitem que a gente possa ajudar os nossos clientes em qualquer área de recursos humanos. De recrutamento e seleção a plano de cargos e salários. Qualquer coisa, acessem também pelo QR Code e venham ficar com a gente. E contem com a sua bagagem em recursos humanos, que é... Pequenininha, conhecendo o né? mercado 40 inteiro. anos de Ah, mercado. é isso Ok, mesmo. gente. Obrigado, Interlife. Obrigado, Interage. Obrigado. Por lá.